Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Códigos do Corretor Próspero. Nessa sequência de vídeos, eu estou trazendo para você que está iniciando a sua carreira uma coleção de dicas, de informações que você pode utilizar a seu favor na construção da sua carreira próspera como corretor de imóveis. Eu sou Nesida Carvalho e o nosso tema de hoje é as 5 atitudes que te bloqueiam de ter um negócio próspero. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu penso ser muito interessante trazer aqui o conceito de bloqueios, né? E como isso funciona nesse universo do corretor de imóveis. O que são bloqueios? E por que as pessoas confundem tanto os bloqueios internos com os bloqueios externos? Bloqueio é tudo aquilo que te paralisa, é tudo aquilo que te impede de dar um passo além, de ir adiante, é algo que te trava, que te paralisa e que te faz pensar que você não é capaz de dar mais um passo além daquele ponto em que você chegou. E você pode perceber que muitas vezes esses bloqueios, eles surgem de alguma circunstância, de alguma situação em que você se depara na sua jornada. É o que a gente chama de bloqueios externos, né? São as circunstâncias, são fatos, são acontecimentos que não estão sob o seu controle. É tudo aquilo que pode surgir de forma inesperada ou planejada, né? Que você não possui nenhum controle sobre ele. Já os bloqueios internos, eles estão mais ligados ao aspecto de crenças, né? As verdades que você coloca na sua vida, as verdades que você assimila, né? É tudo aquilo que dentro de você gera uma comunicação interna que também te impede de seguir adiante, né? E aí você pode estar imaginando que tipos de bloqueios são esses, Nesida? Todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento, toda e qualquer comunicação que você alimenta interiormente, né? E que exerce um poder muito grande, limitando as suas ações. E aí, o que eu quero começar a dizer para você é que esses bloqueios que surgem através de circunstâncias, através de acontecimentos, você não tem nenhum poder sobre eles. A única coisa que você pode fazer diante de um bloqueio externo é trabalhar as suas crenças internas para que você consiga driblar, né, e ultrapassar essas circunstâncias. Por exemplo, você pode agendar uma visita com seu cliente. E enquanto você se dirige ao local que você combinou com ele, digamos que aconteça algo no caminho que retarde a sua chegada nesse local. Digamos que você pega um engarrafamento provocado por um acidente que aconteceu na avenida em que você está em fluxo, né? Então, assim, você não tem nenhum controle sobre aquilo que aconteceu. E isso, se não bem trabalhado, pode gerar em você uma situação de estresse, em que você vai começar a pensar que não vai chegar a tempo, em que você vai começar a criar uma série de filmes mentais, e são esses filmes mentais que funcionam como seus bloqueios internos. É exatamente esse filme interno que muitas vezes te paralisa de buscar a solução para aquilo que você está vivendo em decorrência de algo que está te impedindo e que não está no teu poder resolver. Então, é muito importante que você tenha essa consciência, porque nessa jornada, nessa profissão, é muito comum você se deparar com situações desse tipo, né? É muito comum você se deparar com situações que requer de você uma atitude rápida, né? Uma ação imediata. E se você se deixar envolver pela situação, pelo estresse da situação, você acaba não evoluindo naquilo que você está querendo fazer. E qual é o maior benefício que você ganha quando você começa a trabalhar esse tipo de comportamento, né? É que você vai passar a assumir o controle da situação. Você vai começar a entender que existem situações em que você não pode atuar, mas a forma como você lida com essas situações, isso sim está sob seu controle. E a forma como você lida com isso aí pode fazer toda a diferença do que vai acontecer no momento seguinte. E você pode pensar assim, por onde eu posso começar a trabalhar isso em mim? A primeira coisa que você pode fazer é observar o teu comportamento diário.
Observar como você se comporta diante das diversas situações que vão surgindo no seu dia a dia, principalmente no exercício da sua profissão. E à medida em que você vai fazendo esse inventário, você vai também identificando como é que você lida com cada um desses acontecimentos. Eu vou te contar aqui algo que aconteceu comigo certa vez. Eu levei um casal para conhecer um apartamento. Eles ficaram super interessados. Antes de fazer a visita, cumpri todas as etapas, né, de pesquisa daquele cliente. Procurei sondar se eles estavam preparados para seguir adiante, caso eles optassem por adquirir aquele imóvel. Preparei simulação, levei todas as informações necessárias, pedi que alguém da imobiliária ligasse para o consultor para saber da disponibilidade de unidades para aquele condomínio e fui visitar com os clientes. Lá, eles se interessaram por uma unidade, fiz todo o atendimento, né, colhi a proposta dos clientes e encaminhei para aquela construtora. No dia seguinte, a construtora respondeu à proposta falando que todas as unidades estavam vendidas. E aí eu me vi em uma situação muito chata, porque eu não sabia como era que eu ia conversar com aqueles clientes para falar sobre isso. Depois eu soube que essa construtora, na realidade, ela havia bloqueado as vendas porque ela estava com algumas promessas de compra, né, internas, né, da própria construtora. A princípio eu fiquei atordoada, né, sem saber como era que eu ia falar aquilo para os clientes, porque eu tinha visitado com eles outras opções, mas eles queriam aquela, eles estavam interessados naquela opção. E aí eu precisei entrar em contato com aquele cliente. E eu falei para ele que enquanto a gente estava visitando, a construtora havia recebido uma proposta que não havia mais nenhuma unidade disponível. E aquele cliente não quis mais visitar outro imóvel. Eu deixei passar alguns dias e depois voltei a entrar em contato com o cliente. Claro que foi um processo que demorou muito, né, de muita conversa, de muito diálogo. Ele acabou sendo direcionado para uma outra opção de imóvel. Um caso semelhante a esse aconteceu comigo quando eu estava iniciando a minha carreira. Muito parecido. Só que o desfecho foi bem desfavorável, porque eu me apavorei. Eu não sabia como reagir àquela situação. Eu dei o negócio como perdido, dei a notícia para o cliente e eu acho, e a minha forma de comunicar não deve ter convencido o cliente a fazer uma nova opção. Então, assim, foram situações bem parecidas, né? Lógico que foram pessoas diferentes, cada pessoa reage de uma forma diferente a alguma coisa. Eu trouxe esse exemplo para ilustrar o que eu estou falando, porque se de repente eu tivesse entrado em pânico, eu não soubesse como conduzir aquilo ali, a minha comunicação poderia ficar comprometida e talvez eu não conseguisse reverter. São essas situações que a gente precisa ir identificando e catalogando no nosso dia a dia e observando a forma como a gente reage a cada uma delas. E à medida em que a gente vai identificando, também vai criando mecanismos para neutralizar a negatividade dessas situações. Através da mudança da nossa postura, através da mudança da forma como eu me coloco diante da situação. Então, é de muita importância que você tenha essa visão, né? Que você tenha esse controle da forma como você reage às situações. E onde eu vejo mais os corretores que estão iniciando errando nesse ponto é que eles simplesmente dão uma situação por perdida, né? Quando eles se veem diante de uma situação assim conflitante, de uma situação desafiante, eles começam a enxergar isso como algo intransponível. E aí é onde começa a vir à tona as atitudes e a forma como você lida com cada uma delas. A primeira tendência de alguém que está diante de uma situação desse tipo, né, de uma situação em que ela está perto daquilo que ela quer atingir e de repente um bloqueio surge na frente dela, é ela se colocar na posição de vítima. Ela começa a se achar um injustiçado e começa a murmurar e começa a procurar culpados para sua falta de sorte, né? Ela começa a focar no problema. Ela não busca a solução. Se naquele dia, com aquele cliente, eu tivesse, no exemplo que eu citei há pouco,
no trato com aquele cliente, eu tivesse me colocado na posição de vítima, tivesse ligado para o cliente lamentando, que o construtor que não tem mais nenhuma unidade, que o construtor não foi legal, que o construtor não devia ter me dito que tinha disponibilidade, se havia negociações em andamento. Eu poderia ter assumido esse tipo de postura, mas eu foquei na solução. Quando eu percebi que não tinha alternativa para aquele imóvel, eu procurei conversar com o cliente e procurar mostrar para ele outras opções que também poderiam atender aquilo que eles estavam querendo. Como é que você vira o jogo quando você percebe que você está se achando vítima, se achando assim, sabe? Aquela pessoa que, poxa, aquela pessoa, sabe assim, puxa, ninguém me ajuda, nada dá certo para mim. Essa venda tinha que acontecer. Eu precisava fazer essa venda. Não era para ter sido assim. Não era para ter sido desse jeito. Essa é a pior opção. E você precisa virar esse jogo quando você se identificar vivendo uma situação parecida. E como é que você faz isso? Assumindo total responsabilidade pelos seus resultados. Aquele resultado daquele dia talvez não tivesse acontecido se eu mesma tivesse ligado para o construtor, ou eu mesma tivesse enviado a proposta do cliente e se eu tivesse tido a preocupação de pedir retorno imediato. Porque foi isso que aconteceu comigo. Depois desse episódio, nunca mais eu voltei de uma visita com um cliente sem que eu enviasse de forma imediata a proposta para o construtor. E quando eu não enviava, eu já deixava o cliente de sobreaviso, né? Eu já preparava o cliente para a possibilidade daquele imóvel ser negociado por outro corretor. Que isso é algo totalmente possível, né, gente? Principalmente quando você trabalha em imobiliária ou quando a construtora entrega para várias imobiliárias um empreendimento para vender. Uma outra atitude que pode te atrapalhar, né, que pode servir de bloqueio para que você não avance na sua jornada, é você estar com um foco totalmente difuso. O que é um foco difuso, Nesita? É um foco que ora está no passado, ora está no futuro, pouco tempo no presente, né? Aquela pessoa que fica olhando, lamentando, era para ter feito assim, era para ter feito desse jeito, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Ou então, aquela pessoa que está lá na frente, será que isso vai dar certo? Eu acho que isso não vai dar certo. Então, assim, ela fica procurando, criando na sua mente filmes mentais. O pior é que esses filmes que ela cria são filmes com conotação negativa. Como é que você vira o jogo nessa situação? E como é que você percebe que você está sendo tragada, que o seu foco está difuso? É quando você age muito pouco no presente. Quando a sua atenção está pouco focada nas ações que você precisa fazer agora. É quando você está muito preocupado com aquilo que você não tem controle, né? Aquilo que já passou, aquilo que já existiu, a história que já aconteceu, ou quando você está criando uma história que ainda nem surgiu. E como é que você muda essa situação? É trazendo a tua situação para o momento presente. Porque é só no momento presente que você pode agir. É só no momento presente que as tuas ações elas são eficazes. Você jamais vai poder tomar uma decisão lá no futuro. Você jamais pode voltar ao passado para consertar uma coisa que já aconteceu. Então, você precisa centrar toda a tua atenção nas ações do momento, porque são elas que importam. O que você faz agora é que vai determinar o teu momento seguinte, é o que vai determinar o teu futuro. O passado já foi. Você não precisa mais se preocupar com ele. Não tem mais como mudar o que aconteceu. Um outro tipo de atitude que te bloqueia, né, que te trava, né, que te impede. Esse para mim eu considero assim um daqueles assim que paralisa geral. É quando você fica se comparando com o outro. Quando você fica comparando o seu resultado, principalmente quando você está começando, com o resultado de alguém que já está uma jornada diante de você. Aquela pessoa que você fica o tempo todo olhando para os resultados dela e muitas vezes achando que ela é uma pessoa que tem mais sorte que você, ela é alguém que um dia esteve aí onde você está, começando do zero, né? Fazendo
cada coisa que era necessária, fazendo cada ajuste que era necessário fazer para poder construir um negócio próspero. É isso, é em você. É naquilo que você precisa fazer agora que você precisa mirar a sua atenção. É em você. Precisa parar de olhar para o outro. E você pode olhar para o outro, sim, mas para se inspirar, jamais para se comparar com ele. Porque não existe como comparar os teus resultados com os resultados do outro. Você só pode se comparar com você mesmo, tá? Porque só você sabe das suas limitações. Você precisa ser melhor do que você é hoje, amanhã. Amanhã você precisa ser melhor do que você é hoje. Se você melhorar 1% a cada dia, daqui a 100 dias você vai estar 100% melhor. Você já pensou, já parou para pensar nisso? Então, assim, como é que você vira isso aí? Foque em você. Foque naquilo que está no teu controle. Foque naquilo que você precisa fazer. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para você. O outro vai servir para você de inspiração. E se inspire naquelas pessoas que têm os resultados que você quer alcançar. Não se alie a pessoas que não têm resultados, porque a tendência é que você fique igual a elas, ok? Para que você alcance esse grau de maturidade no seu negócio, é importante que você fique atento também a uma outra atitude, né? Que pode te paralisar, que pode te impedir de ir mais rápido. É a procrastinação. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo empurrando com a barriga para fazer depois? Ah, eu tenho um imóvel para visitar, para conhecer melhor, para levar um cliente. A imobiliária recebeu um imóvel novo. Depois eu vou estudar. Alguém te oferece um treinamento novo, depois eu faço. Surge no mercado um curso novo, um curso que pode participar de um treinamento que vai trazer conhecimento para você. E aí você fica assim, agora não dá, vou deixar para um outro momento. Então, assim, você fica o tempo todo criando situações, adiando decisões importantes que vão te gerar resultados e tomando decisões erradas. Porque até quando você não toma uma decisão, você está decidindo. E para virar esse jogo da procrastinação, você precisa determinar prazos para você, né? E cumprir. Não só determinar os prazos, mas principalmente cumprir. Como é que você pode trabalhar isso de forma mais eficaz? É criando uma lista de tarefas. Se você é alguém que tende a deixar para fazer depois o que você deveria ter feito ontem, o conselho que eu te dou agora é que você, daqui para frente, de hoje em diante, passe a fazer uma lista de tarefas que você precisa realizar diariamente. Porque se você não se educar, se você não treinar um hábito positivo em relação a isso aí, as chances de você chegar onde você quer chegar, elas estão reduzidas a praticamente zero. Zero mesmo. Pode crer. Então, junto com essa procrastinação, eu acrescento a última atitude, né? Essa é algo assim exterminador de negócios, a negatividade. Se você tem tendência a estar sempre enxergando o lado negativo das coisas, procurando problemas, procurando detalhes negativos, né? Enxergando e esperando sempre o pior das situações, como se não bastasse, algumas vezes você até contamina o seu ambiente. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que além de ser negativa, além de estar o tempo todo apontando, buscando, parece assim que ela tem assim, uma visão a laser, ela localiza problema até onde ninguém enxerga, né? Então, esse tipo de pessoa, na maioria das vezes, ele acaba contaminando o ambiente. Se você conhece assim o seu ciclo de relacionamentos, eu te convido a se afastar dessa pessoa, tá? Vai se afastando de leve, né? Porque ela vai acabar te contaminando. Ela vai acabar te contaminando. E a melhor forma de você trabalhar essa tendência a enxergar o lado negativo das coisas é você se esforçar, é você procurar, mesmo diante de um problema assim que parece assim, né, esse não tem solução, procurar um fio de esperança na solução.
Você começa por aí, procurando, focando na solução. Esquece o problema ele já está lá. Não adianta você estar perdendo seu tempo com ele. Então, se você ficar focado no problema, focado na situação negativa e colocando mais negatividade naquilo ali, a tendência é que isso cresça, né? Onde você coloca seu foco, expande. Então, se você é alguém que tende a fazer isso, eu te convido a fazer esse exercício, né? Desviar o teu foco da negatividade e praticar afirmações positivas. O que são afirmações positivas, Exita? Diante de uma situação ruim, diante de uma situação que você enxerga como ruim, como negativa, quando você não encontra nenhuma solução, você começa a recitar internamente para você mesmo afirmações positivas. Vou citar aqui alguns exemplos de algumas que eu uso bastante. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus proverá. Em todo problema existe uma solução. E essa solução vai aparecer, sabe? Porque aí quando você começa a minar a tua mente de coisas positivas, ela tende a, sabe, é como se abrisse um facho de luz e você começa a enxergar possibilidades onde você não enxergava antes, tá? Então, assim, nessa carreira de corretor de imóveis, a gente convive muito, muito com situações conflitantes, com situações desafiantes, com situações assim, de extremo desafio. Cliente que desiste de uma negociação, cliente que assina o contrato e depois ele volta atrás, né, e quer desfazer aquilo ali antes de levar a coisa à concretização, como quando ele faz o depósito do sinal. E isso, se você não estiver trabalhando de forma positiva, e se você não estiver fazendo assim, um trabalho muito focado para que você consiga neutralizar todas essas situações que vão surgindo, você vai acabar desistindo da sua carreira. Eu vejo muitos, mas muitos corretores em início de carreira que eles acabam desistindo diante de situações assim desse tipo, né? E eu fico com muita pena, né? Porque todas as pessoas que começam nessa carreira, elas passam por esse processo, elas vivem essa jornada. Não é uma carreira fácil. Até você aprender a contornar com as diversas situações, e não existe uma regra pronta, né? Não existe um modelo que você passe, que você siga. Se eu fizer, não existe um modelo mental que você possa copiar e assumir como seu, porque a sua forma de pensar é diferente da do outro. A forma como você reage às situações é diferente da minha. Então, o que você precisa, na realidade, é aprender a trabalhar suas emoções, é aprender a trabalhar suas crenças, aprender a trabalhar aquilo que você chama de bloqueio interno, para que você possa, de fato, assumir, assumir o comando, né? O comando do seu negócio, o comando da sua situação, e você possa tomar as decisões acertadas diante de cada uma delas, tá? E o que é que tudo isso pode provocar em você quando você consegue assumir esse comando, né? Quando você consegue assumir o comando da sua carreira, quando você segura o leme no seu negócio, então as adversidades elas vão vir, mas você sabe exatamente o que você precisa fazer em cada situação, porque você adquiriu com a sua prática, né, com a prática diária, você conseguiu colecionar uma série de hábitos positivos que vão te levar muito mais longe. E um exercício muito poderoso que você pode fazer e que eu sugiro que você faça sempre é que você, em alguns momentos durante o dia, você se veja, né? Você procura um local assim onde você, às vezes até quando você vai no banheiro. Eu gosto muito de fazer isso quando eu vou sair para visitar com um cliente. Para mim, eu considero assim como se eu colocasse na tomada o meu carregador de baterias, eu saio bem mais energizada para fazer uma visita quando eu faço isso. É você se colocar numa posição de interiorização e você fazer um exercício mental, se imaginando, vivendo a vida dos seus sonhos quando você conseguir
criando um filme mental de como seria o seu negócio se você fosse alguém que conseguisse se posicionar sempre positivamente diante de qualquer circunstância. Quem seria você? Como seria teu negócio? Né? Que resultados você poderia alcançar quando quando você trilha um caminho carregado de positividade, onde você não para onde você não se permite parar diante dos problemas, onde você busca a solução de cada situação desafiante. Esse tipo de exercício é que vai te levar aonde você quer chegar. Então, foca sempre na positividade, foca sempre naquilo que está sob o teu controle. Surgiu uma situação inesperada, a primeira pergunta que você deve fazer é: o que eu posso fazer diante disso aqui? O que está no meu controle fazer aqui nessa situação? Qual é a ação que eu posso fazer para ultrapassar esse desafio? E aí você foca realmente naquilo que você pode fazer. Não adianta você ficar parada, olhando para aquilo que aconteceu, né, achando que aquilo ali é o fim da situação, porque não é. Toda situação se transforma. E tudo depende da forma como você se posiciona diante dela. Então, eu espero que esse vídeo tenha te trazido assim muita clareza de como você pode se posicionar, de como você pode trabalhar a sua mentalidade como corretor de imóveis, né, para que você consiga chegar cada vez mais perto do resultado que você idealizou como o ideal para você nesse universo de corretores de imóveis. Bye, bye, e até o nosso próximo vídeo.